Olá, amores! Vamos a mais um vídeo. Dessa vez é um maiô. Este maiô foi muito pedido no meu grupo de WhatsApp e também no grupo de WhatsApp da Almen. Aí a gente decidiu fazer uma parceria. Ela modelava, porque vocês mandaram a foto, e eu ensinava a fazer o vídeo passo a passo, tá bom, amores? Então, olha só. Especificamente esta modelagem, quando vocês adquirirem com a Almen, vocês tanto faz o lado direito da frente ou das costas, uma vocês vão cortar com a modelagem os carimbos e os dizeres para cima e a outra com os dizeres para baixo. Por quê? Porque ela tem um ombro só, esse maiô, tá? Então essa modelagem tem um ombro só para casar quando vocês cortarem uma peça. Estou falando de cortar uma folha de tecido, tá? Vocês têm que atentar para isso. Porque quando vocês virarem frente com frente, vai casar a alça. Preste atenção nisso na hora de infestar o tecido e cortar, ok? Então vamos lá. Essa peça você vai cortar uma vez no tecido, uma vez no forro, frente, uma vez no tecido e uma vez no forro, costa. Atente porque a maior parte dele vai ser elástico embutido, tá? Eu vou fazer rebatido nas pernas e embutido os demais. Querem fazer ele inteiro embutido? Podem fazer. Quem tem mais facilidade, quem tem mais prática, faça todo embutido. Como tem muito iniciante, eu vou deixar a cava das pernas rebatido para facilitar. Aí, aonde for embutir, tem que cortar de 1 centímetro a 1,5 centímetros o forro a menor. Mas aí vocês falam, eu corto 1,5 centímetros e ainda fica virando, aparecendo. Você falou 1,5 centímetros. Gente, depende da elasticidade do tecido que vocês forem usar. Então, para evitar isso, o que eu vou fazer ajudar vocês? Eu cortei o tecido tamanho M e o forro tamanho P, que aí ele já está 1 centímetro menor. E lá na máquina nós vamos verificar se 1 centímetro só vai estar bom ou se a gente tem que cortar um pouquinho mais, tá? A gente pode tirar na própria overlock quando tiver, ou vem para a mesa e corta a tesoura. Tá bom? Então vamos atentar para isso para não ter mais esse problema de costurar a peça toda e depois ver que vai estar revirando, aparecendo o forro. Quem ainda tem dificuldade nisso, faça duplo e põe no custo da peça, tá bom? Então vamos a overlock. Vamos lá, amores. Eu falei overlock, mas eu errei. É reta. Para quem não me conhece, eu não edito muito os meus vídeos. Eu gosto de mostrar quando eu erro, tá bom? Não fica aquela perfeição de vídeo, porque eu mostro quando eu erro também. A gente tem que fazer esse acabamento antes da alça, tá? Na reta ou na zigue-zague, só que com ponto de reta. Então, olha, eu coloquei na ponta aqui para vocês verem o quanto eu deixei menor, tá? A parte da alça, para quando revirarmos não aparecer o forro, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar a costura do lado, não do lado de fora, do lado de dentro. Olha, gente, nós vamos passar a costura aqui, a volta toda, tá? Um pouquinho para dentro, 1/2 centímetro, juntando borda com borda. Deixa sobrar o tecido, porque nós cortamos menor o forro, sobrar pro lado de fora, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora. Passar a volta todinha, seguindo direitinho a curvatura. Ok? Então, vamos lá. Vou começar por aqui. Eu vou deixar a largurinha do meu calcador.
ajeita para ficar. Cuidado que o forro ou o tecido que vocês possam estar usando, um vai correr mais que o outro, então vocês têm que segurar ele no lugar. Faça a curvatura e vem, não é esticando, tá? Parou aqui, levantou o calcador, virou. Eu faço um retrocessinho aqui também, ponho ele na beirada, ponta com ponta aqui, começo com começo, deixo sobrar deste lado aqui. E vou fazer a curvatura. Venho aqui de novo e vou encontrar lá onde eu comecei. Dá um retrocesso, casar costura com costura, não deixa acabar assim, tá bom? Vou ver se dá pra vocês verem. Agora o que eu vou fazer? Da onde eu tenho a borda até a costura, eu vou dar vários piques. Para quando eu revirar para dentro, tá? Ficar bonito. Senão ele fica todo engruvinhado, vamos dizer assim. A curvatura principalmente, vários piques. Eu acho que eu não disse que tem que ser direito do forro com direito do tecido, tá bom? Então, olha só. Eu vou dando um pique até chegar na costura. Não, claro, né? Não vai ultrapassar. Ó. Deixa eu ver se eu consigo pôr mais perto sem... Ó. Até chegar lá na costurinha. Mais perto possível que vocês puderem. Com calma, vários piques. Há quem goste de cortar bem rente também. Se o tecido não for transparente, assim, que apareça o forro, vocês podem dar vários piques. Se ele estiver marcando o forro, aí tem que cortar bem rente, tá? Vocês também podem revirar e ver se ficou bom, porque de acordo com a elasticidade do tecido, pode ser que nem precise desses piques. Eu devia ter feito isso antes, mas eu sempre dou os piques. Aí o que fazemos? Enfiamos ele para dentro do buraco, para sair lá do lado do avesso. Revira ele todinho, ó. Tá? E aqui um lado da alça a gente já fez. Se o tecido de vocês enrolar, vocês tomem cuidado. Não fica esticando muito para ele não virar um macarrão aqui. Ó que bacana. Só para vocês verem como vai ficar. Tá bom? Agora sim nós vamos montar a nossa peça. Meus amores, vamos lá. Eu pus aqui na mesa novamente para vocês verem como ficou a alça. O recorte, tá? Eu pus alfinete para vocês verificarem, olha, quando as extremidades estiverem juntas já deu a largura certinha que eu queria para este meu tecido. Então, vocês fiquem atentos conforme a elasticidade de cada tecido que vocês estiverem usando. Bom, verifiquei também que após fazer este recorte, não tem como embutir nem a cava e nem o decote, tá? E também não tem como embutir primeiro o decote para depois fazer o recorte, ok? A menos que faça de uma outra forma, dividindo modelagem, enfim, mas não é essa, nossa modelagem está inteira, tá? Então, a gente embute o que der, elástico embutido, aonde der para embutir. Então, vamos primeiro embutir a cava das pernas, que é normal, igual um biquíni. Vocês vão unir frente com frente do tecido e frente com frente do forro,
separadamente. Então, nós vamos lá na máquina. Eu vou unir esta parte e vou unir frente com frente na parte do forro, tá? E volto aqui para mostrar para vocês. Olha, pessoal, uni o fundo. Eu não mostrei porque eu só costurei o fundo, ou seja, eu vou abrir ele aqui, ó. Tá? Uni pelo fundo, dessa vez é diferente e não foi junto, separados, forro com forro, tecido com tecido. Por quê? Porque nós vamos fazer a perna embutida, já que não dá para fazer o decote. No início eu falei que a gente ia embutir tudo menos a cava da perna, para facilitar. Mas como lá não tá podendo, a gente embute a cava, fica bonito. Então, fechou o fundo, tá? Vai estar o avesso pro lado de fora, fica direito com direito. E nós vamos passar o elástico embutido somente na cava da perna, tá? E nós vamos passar o elástico embutido nesta curvatura, nesse recorte da barriga, tá? Então, eu tô mostrando aqui porque a peça é muito grande, pode ser que confunde na hora de eu mostrar na overlock. Então, eu vou preparar o overlock com o aparelho. Quem não tem o aparelho, pregue a mão, puxadinho pro liso. Então, a curvatura da barriga e as cavas das pernas, tá bom? Vamos a overlock. Pronto, gente. Eu tenho esse aparelho, tenho vídeo mostrando como usar. Quem não tem, também tem o vídeo ensinando a colocar na mão, tá bom? Então, assim, a gente uniu somente o fundo, certo? Separados, tá? Então, nós vamos começar a pôr elástico na cava. Elástico embutido, o elástico fica do lado do tecido e o rebatido fica pro lado do forro, tá? Então, elástico embutido. Frente com frente do tecido para ser embutido, tá bom? Costurou um pouquinho, verifica. Como a gente não uniu o fundo do tecido e forro, põe costura com costura para ficar bonito e segura, sem esticar para não desfiar o forro. Aqui também, sem esticar, tem que bater as laterais. Tá? Deixei um ligeiro franzido. Outro lado. Prestem atenção porque confunde muito, que é muito recorte. Lado, o elástico encostado no tecido. Colocamos nas cavas, gente. Agora nós vamos colocar no recorte da barriga. Mesma coisa, elástico para o lado do tecido e passa frente e costa. Outro lado agora. Opa, já ia fazendo errado, tá vendo? Elástico voltado para o lado do tecido. Terminando, vamos revirar tudo. Eu vou lá na mesa para mostrar.
Pessoal, já está ficando belíssimo. Tudo embutidinho, tá? Olha, ficou um ligeiro franzidinho, quase puxado para o liso. Não vai virar o avesso para o lado direito, porque aqui eu já estou vendo que tá o suficiente. Tá vendo? Olha, aqui também. Pelo contrário, o tecido é que tá virando para trás, que é assim que tem que acontecer. Próximo passo. Aqui ficou solto, tá? Próximo passo. A gente coloca frente com frente do tecido, tá? Frente com frente do tecido. E vamos fechar as duas laterais. Como? Também solto. Olha, a gente vai fechar assim, tá? Aí vem aqui, continua com o forro, tá? Porém, a junção aqui da costura, vocês têm que atentar e fazer certinho. Segurar no elástico, por isso que eu deixo uma pontinha. Segura no elástico e passa reto. Do outro lado, a mesma coisa. Porém, do outro lado, tem esta lateral da calcinha que ficou curta, que ficou estreita. Eu vou fechar com uma costura na overlock inteiro. Ah, mas não vai ficar embutido? Então, esta parte eu não deixo embutido. Por quê? Porque depois eu cubro com a minha etiqueta. No final eu mostro para vocês. Quem quiser aqui também embutido, é muito mais trabalhoso. Vocês vão ter que deixar um buraquinho aqui embaixo no forro para você revirar esse tantão de coisa, tá? Então eu acho desnecessário sofrer tanto por causa de uma costurinha na lateral. Mas quem trabalha altamente costura, então vocês vão ter que fazer igual calcinha de biquíni, tá bom? Então, vamos lá, eu vou na overlock fechar os demais. Olha, pessoal, comecem pelo fundo. Aqui tá o fundo, certo? Eu vou começar com essa lateral que não vai ficar embutido. Eu estou fazendo assim porque quem também é iniciante pode já começar fazendo um belíssimo maiô. Não tem o menor problema essa costurinha aparecer. Escondem com a etiqueta, tá? Então ajeitem bem aqui, segura para não ficar desencontrado. Segura, levanta o calcador, prendeu com o pezinho, junta o outro lado, acerta o elástico bem retinho e segura, antes de movimentar, segura os dois elásticos aqui, olha, encostando na máquina, ó, que ele não corre. Veio aqui, mesma coisa, levanta um pouquinho o calcador, segurou, dá perfeitamente, olha. Aí, em cima e embaixo. Aí aqui a gente faz um retrocesso na reta, na zigue-zague, bate um travete quem tiver, tá? Porque aí não aparece. E aí aqui eu venho com a minha etiqueta e coloco aqui na reta. Outro lado. Agora, quem já tem prática, faça embutido então. Ou quem não quer, faça todo rebatido. Tem inúmeras formas de fazer isso daqui, tá bom? Vamos começar o outro lado. Prestem atenção porque é meio confuso por causa dos recortes. Ajeita o elástico, nada de pôr o forro pra lá. É o tecido que tem que vir pro lado do forro. Ah, minto, esse aqui é... O outro lado já dá pra embutir. Então, vamos lá. Forro com forro, tecido com tecido. Sem puxar para ele não desfiar. Só mesmo posicionando. Acertem as costuras com ele aberto. Costura com costura. Tá? Elástico com elástico e segura. E vem. Cuidado para não pegar o tecido embaixo. Aí agora aqui já não é forro, já é o tecido.
Então, mesmo processo. Chegou aqui, levanta um pouquinho, ajeita para ele prender no calcador, vê se tá certinho os elásticos. E agora é só vir com o tecido. Vai empurrando para lá, para não pegar o tecido que tiver embaixo. Ponta com ponta. Terminou, é só pôr no lugar. Ajeita o elástico, olha que bonitinho. Retinho, certinho. Ai, gente, esse é muito lindo esse maiô. Fizemos a parte de baixo da calcinha. Agora vamos a parte de cima que tem as alças. Ajeita direitinho. Cadê o outro lado? Aqui. Ó. Mesma coisa. Forro com forro, tecido com tecido. Chegou aqui, ajeita os elásticos, costura com costura, segura as pontinhas e vem. Chegou no calcador, levanta, prende um pouquinho e ajeita o tecido. Modelagem dá certinha. Quem quiser adquirir... Opa, meu elástico ficou torcido. Pode falar com a Almei, pode falar comigo, não tem problema. Maravilhosa. Aí é só pôr no lugar. Que lindo. Agora, as alças. As alças, nós vamos pôr direito com direito do tecido. Revira ela. Cuidado que ela pode estar viradinha, hein? Então, olha lá. Direito com direito do tecido. Tá? A parte do recorte fica preso. Então, você vai trazer pra frente o tecido das costas, o forro das costas que tá solto. Só que você vai virar, fazer um torcidinho. Ai, não entendi. Tá assim, certo? Se essa ponta tá aqui, ela tem que continuar aqui. Então, você faz um torcido. Vamos ver como é uma forma melhor para... Que nem eu faço nos meus outros vídeos. Direito com direito, certo? Você segura, separa o forro das costas, virou, tá bom? Aí vai ficar como? Direito com direito do forro, direito com direito do forro e direito com direito do tecido. É esse o lance. Ah, eu queria fazer maior, mas não sabia que era tão difícil. Pois é, aí vem aquelas clientes e falam: ah, é tão rapidinho, faz pra mim. É bem trabalhoso. Então, juntem as pontas. Aqui é bem... O espaço é bem pequeno, né? Aí, aquele torcidinho que você fez, coloca pra lá e ele fica certinho. Beleza? Agora, põe ele pra frente. Agora é o contrário. Nós vamos passar no decote e na cava. Olha, gente, que mimo. No decote e na cava, nós vamos colocar elástico rebatido. Então, vamos pôr de novo o aparelho. Ou então, vocês recortam na mão para colocar. Tá? Vamos lá. Para colocar o rebatido, que já estamos nos finalmente. Aí, o elástico rebatido é do lado do forro, tá?
direito do tecido para cima. Então eu começo por uma costura para dar um acabamento bacana. Tá separado, tá? Então junta costura com costura e vem pregando a volta toda. Esse vai ser circular igual biquíni. Cuidado não puxar mais um ou outro, senão ele vai ficar enviesado. Acerta aqui bonitinho, junta as extremidades e vem. Na cava também, amores, mesma coisa, tá separado, junta costura com costura e vem pregando. Amores, finalizamos o nosso pregar o elástico no nosso maiô. Agora esta parte aqui vamos rebater na galoneira. Eu não vou mostrar porque tem vários vídeos ensinando rebatido, mas eu vou mostrar a peça pronta. Já volto. Olá, amores. Olha que lindo. Tá vendo? Ele é bem sensual. Amores, sabe o que eu esqueci? Vocês podem colocar bojo. É que eu estou aqui numa sequência de tudo sem bojo que estão me pedindo. Olha a traseira dele, que lindo. Tá vendo? Então eu tô fazendo tudo sem bojo. Mas aí vocês costuram o bojo no forro. Quem tiver dúvida, eu tenho um vídeo do Ciganinha que eu ensino a costurar. Olha que divino. Tá vendo? Perfeito. Detalhe, a modelagem é para elástico até 7 centímetros. Quem usar elástico de 9 centímetros ou mais, tem que aumentar um pouquinho essa alça de fora, tá bom? Perfeito, gente. Perfeito, perfeito. Lindo. Aumenta de parabéns na sua modelagem. Quem quiser adquirir as modelagens é só falar com a gente. Tá bom? Vou deixar o link tudo na descrição do vídeo. Quem gostou, curte. Um beijo.